Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do meu canal. Sou o professor Assuero, o seu facilitador na construção desse conhecimento e estamos continuando aqui com o nosso curso de Visage. Hoje falaremos um pouco sobre o elemento de fluxo, o objeto de fluxo chamado início, evento de início, como começar esse processo. Mas antes de dar continuidade à nossa aula, peço que você deixe o seu like. Isso me ajuda a construir cada vez mais conteúdos de qualidade para você. Se inscreva no canal para receber as atualizações e novos vídeos que eu postar. E compartilhe esse conhecimento, esse conteúdo com seus amigos e com suas amigas, para que todos possam colaborar, aprender um pouco mais e entender desse conhecimento tão importante para várias áreas do conhecimento. Tá bom? Então, começando aqui com vocês, já passando para a tela do nosso Visage, a gente está trabalhando com esse exemplo que é realizar o plano anual de compras. Isso dá um pouco mais de proximidade, pois várias empresas realizam compras e muitas vezes é um gargalo no dia a dia das instituições. Eu vou trabalhar esse exemplo aqui no nosso curso, tá bom? Então eu espero que vocês já tenham um arquivo salvo. Se não tem, eu deixei aqui um link para que vocês possam ter aqui o arquivo que eu salvei, tá? E continuar aqui no curso. Porque não sei em que momento vocês vão acessar cada uma dessas aulas, né? Vocês podem acessar em momentos diferentes, como eu estou dividindo o curso. Para cada aula eu estou tratando de um elemento desse diferente para ser um pouco mais curto e vocês poderem acessar de forma mais rápida cada um desses conhecimentos. Então eu tenho aqui dentro dessa paleta, tenho aqui alguns objetos de fluxo, dentre eles o evento de início, a tarefa, o subprocesso, o gateway, o evento intermediário e o evento de fim. Hoje nós vamos tratar aqui do nosso evento de início. E esse evento de início você clica aqui com o botão de esquerdo do mouse e arrasta para cá. E aí eu tenho um início do meu processo. Então, eu estou começando a introduzir mais elementos aqui dentro do meu processo, né? Que é realizar plano anual de compras, e eu estou dizendo quem é que vai iniciar esse processo. Então, quando eu definir quem são os atores envolvidos aqui no processo, né? Que é aqui o conselho de administração, são os diretores, a área de compras, né? E quais momentos isso acontece, agora eu estou definindo como que isso vai acontecer, né? Então, quem, quando e agora como vai acontecer. Entendam que essa lógica vai ter que ser definida aqui até antes de você começar a desenhar o fluxo. Então, ao iniciar, você tem que entender, e às vezes isso não está muito claro para as pessoas, de como realmente isso inicia. E aí pode gerar uma certa confusão. Porque na hora que eu defino aqui, isso gera uma regra de início. Então, aquilo que não tem regra, você vai usar, não tem uma regra. Ótimo, então usa aqui o evento de início nenhum. Então, ele não tem uma regra definida. E aí você pode dizer aqui, clicar duas vezes ou clicar com o botão direito do mouse e editar o texto para dizer como é que, ou que dá alguma informação de como é que ele inicia. Inicia com uma mensagem, né? Preenchimento de um formulário, preenchimento de um formulário. Então você vai tentar aqui materializar, né, de como isso na vida real acontece. Então, quanto mais informações reais, melhor para a definição do meu processo. E esse tipo aqui de evento de início nenhum é quando eu não tenho aqui uma regra muito específica. Ao clicar aqui na setinha com o botão esquerdo do mouse, eu tenho alguns tipos de eventos de início, tá? Então eu vou tentar trabalhar com vocês aqui só alguns deles, que são os mais importantes, que eu considero essenciais aqui no nosso dia a dia, que você vai utilizar com mais frequência, tá bom? Então você pode escolher aqui o início do temporizador, é um que eu vou trabalhar com vocês, e essa mudança ela também pode ser feita clicando com o botão direito do mouse, e aqui tipo de evento você pode fazer a mudança por aqui também. Então, o tipo temporizador é uma regra específica, então eu já estou definindo que ele só vai começar, entendam bem, ele só vai começar com um ciclo ou um tempo específico. Então ele é iniciado por um tempo. Por exemplo, vamos dizer que o meu evento de início ele comece no segundo ou na segunda quinzena
de julho, ali no segundo semestre. Então eu defini uma regra, o meu processo só vai começar na segunda quinzena de julho. Se isso daqui fosse um software, ele iniciaria apenas com essa regra, segunda quinzena de julho. Então o processo ele serve para isso, para dizer quais são as regras do jogo, porque aí eu tenho um maior controle, eu posso planejar, né? Ah, professor, mas não tem uma regra, lá é meio que uma bagunça. Bom, então tudo bem, deixa aqui o evento nenhum, tá? Se eu tiver um tempo definido para ele iniciar, uso o evento de tempo. Ok. Se eu tiver um outro... o meu processo ele inicia com uma mensagem, ou preenchimento, ou envio de um formulário. Envio de um formulário. Ok. Então é assim que ele vai começar. E aí você tem um evento do tipo mensagem. Eu posso formatar aqui também, tá, gente? Porque aí eu posso organizar aqui esse textinho aqui embaixo do evento de início. Então aqui vai ser uma regra. Por exemplo, abertura aqui de uma conta nesses aplicativos de fintech. Você preenche um formulário, envia esse formulário para um sistema, ele vai fazer uma análise de crédito, pode ser uma pessoa ou um robô, e ele vai te devolver uma resposta que é a abertura da sua conta, né? Então ele começa necessariamente com um envio dessa mensagem. Então é assim que vai, e a entrega é a abertura da conta. Então a lógica que você deve pensar é como é que o meu processo inicia para entregar um determinado resultado. Se o resultado é a abertura de uma conta, né? E isso só pode ser feito com o envio de um formulário, no caso das fintechs, desses aplicativos online, é a única regra. É como ele começa. Mas vamos dizer que o banco ele é um banco físico também, tá? E ele pode começar essa abertura dessa conta tanto pelo aplicativo do banco como indo à agência. Então são duas formas de começar. Um ou outro vai funcionar. Então você tem um início aqui múltiplo. Essa figurinha aqui. Ele pode enviar um formulário ou ele pode ir ao banco. Então, as duas formas. Está errado aqui o texto, já vou corrigir. Tá? Enviar. Clica duas vezes aqui com o botão esquerdo do mouse e aí você vem, faz a sua correção. Enviar um formulário ou ir ao banco são duas formas. Um ou outro vai funcionar. Tá bom? Então, essa é a regra aqui. Não os dois ao mesmo tempo. Você não vai enviar o formulário e ir ao banco. Tá bom? Então, o início múltiplo, um ou outro, vai dar início para poder abrir uma conta. Então, aqui é uma regra específica. Então, tem que ser uma mensagem. Um envio de uma informação. Tá? E aqui é um tempo e aqui nenhum, pode ser qualquer coisa que você desejar. Então, esses são os principais tipos de evento de início, como o meu processo ele começa. E aqui eu vou dar uma dica para vocês de boa prática de uso da ferramenta, tá bom? Vou afastar um pouquinho mais aqui para que você possa ver. Então, uma regra importante é que uma boa prática é que teu processo tem apenas um elemento ou um tipo de apenas um elemento desse, um objeto desse de início, um evento de início. Eu vejo em algumas questões que a pessoa coloca aqui, mas o meu processo começa assim, e assim, e assim, aí tem um monte de evento de início. Não, ele pode ter muitos eventos de fim, mas apenas um evento de início, como uma boa prática, tá bom? Porque eu tenho na minha linguagem formas de dizer esses vários eventos de início. Então eu não preciso ter um monte de pontinho verde, porque senão fica muito confuso. Imagina que você coloca um evento de início aqui no conselho de administração, mas coloca aqui nos diretores. Então, na hora que eu disser que várias pessoas podem iniciar esse processo, você tem que pensar se isso está bem desenhado, se isso não está gerando retrabalho, gargalos, ou se isso realmente é uma regra que dá mais fluidez, que otimiza o trabalho na sua empresa. Porque quando você começa a mapear um processo, pessoal, essas perguntas devem surgir, tá bom? Para que você possa fazer as melhorias adequadas nesse processo. Então, trazendo aqui para o nosso exemplo, vamos colocar aqui, já com essas informações que a gente tem, que o nosso conselho de administração, ele começa como regra na segunda
quinzena de julho. E essa é a regra da nossa empresa. Então é o tempo que vai determinar que o nosso conselho de administração vá iniciar o nosso processo dentro da definição da estratégia. Então isso começa na segunda quinzena de julho. O conselho, olha só como é que fica o texto aqui, como é que dá para ler, tá, gente? O planejamento anual de compras, ou realizar o plano anual de compras, é iniciado com a definição da estratégia a partir do conselho de administração na segunda quinzena de julho. Então vejam como é uma definição interessante, como entender a linguagem, o código de linguagem dá uma certa facilidade e o texto ele flui bem aqui, tá? Então na segunda quinzena de julho ele começa. Uma outra dica interessante é que, como é um evento de início, ele começa o processo, então os elementos, o fluxo começa dele. Então nada chega para um evento de início. Como por exemplo, se eu tiver aqui uma tarefa e eu tentar conectar essa tarefa ao evento de início, isso não vai acontecer, porque nada se conecta ao meu evento, nenhum fluxo de trabalho se conecta ao meu evento de início. O que é que pode se conectar a ele? Alguma informação, um elemento de dado que pode se conectar a ele. Mas isso aqui eu vou detalhar um pouco mais na frente para você, que não é o momento. Que é o nosso evento de início, que ao clicar aqui com o botão esquerdo eu posso ter uma tarefa, um gateway, um evento intermediário que vai dar sequência e vai dar início ao meu processo. Mas isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Nessa aula eu quis trazer para você esses conceitos de como começa, né, o nosso processo, e aí a gente vai construindo. Eu peço, já trazendo aqui para vocês, não esqueçam de salvar, né, esse ponto aqui. Você vem aqui em arquivo, salvar como, grupo e salvar, tá bom? E aí você salva o seu arquivo para darmos continuidade ao nosso trabalho. Eu peço que vocês deixem o seu comentário aqui no vídeo, é importante para a nossa evolução e para melhorar o conteúdo nas próximas aulas. Caso não esteja claro, vocês estejam com alguma dúvida, a gente vai adaptando de acordo com a necessidade de vocês. Espero vocês na próxima aula e até logo. Tchau, tchau.